Amém. Arrependimento. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado, se você quiser, dá um carinhozinho nela e pergunta assim: o que é arrependimento? A primeira coisa sobre arrependimento é que a gente pode ver que é algo importante. Se você quiser responder, pode dizer, é algo importante. Porque senão, Jesus não ia ter feito a primeira pregação dele sobre arrependimento. Que nem o Douglas ensinou no culto da outra vez. Queridos, Jesus começou o seu ministério, a sua pregação, a pregação de Jesus dizendo: arrependam-se, arrependei-vos. João Batista pregava: arrependam-se. Se ele começou por isso, é porque isso é algo importante. Não é assim de manhã, quando nós acordamos, nós vamos fazer coisas importantes. Nós damos bom dia para Jesus, vamos ao banheiro, tomamos água, comemos, porque são coisas importantes. A Bíblia conta uma história de um pai que possuía 2 filhos. Um dos seus filhos era mais novo e disse: pai, olha, já estou grande, seguinte, reparte aí o que vai dar de herança quando o senhor morrer, mas já me dá agora a minha parte. Aí o pai disse: então tá, se é isso aí que tu quer. E deu pro guri a parte dele. E ele saiu mundo afora, gastando dinheiro, esbanjando dinheiro, jogando dinheiro fora. Imagina aquela grana toda no bolso. O que o pai tinha levado a vida inteira para juntar, agora assim, num estalar de dedos, estava no bolso dele. E ele saiu gastando, e farra, e mulherada, e comilança, e gastando. Aí, quando acabou o dinheiro, acabaram aqueles amigos de farra, porque aqueles não eram amigos de verdade, só estavam interessados na grana que ele tinha pego. Acabaram-se, e aí o que ele ia fazer da vida? Como ele era um judeu, para os judeus era proibido criar porcos, porque os judeus, eles tinham essa direção da parte de Deus para aquele povo. E eles, então, não se alimentavam disso. Porém, ele foi procurar um emprego, e o único emprego que apareceu para ele foi criar porco. Aí você imagina. Algo que ele, desde pequenininho, tinha sido ensinado que não deveria fazer. Ele foi, então, lá criar porcos. Só que ele arrumou um patrão ruim. Já viu o patrão ruim? Se você tem um patrão ruim, eu profetizo em nome de Jesus que ele vai ficar bom contigo. Aleluia. Fala de Jesus para ele que ele vai ficar bonzinho. Aí, o patrão não deixava nem ele comer a lavagem dos porcos. Ele queria comer a comida dos porcos, mas não deixavam ele comer a comida dos porcos. Aí você imagina o estado. Dele olhar aquela imundícia lá, aquele resto de tudo lá, e ele louco para comer e não deixava. Não deixava. Aí, ele pensa assim: poxa, eu vou ver se eu peço perdão para o meu pai. Eu sei que como filho ele não vai me aceitar mesmo. Eu já fiz tanta burrada, peguei a grana dele, torrei tudo, fiz tanta coisa errada. Mas, quem sabe, por a gente ter o mesmo sangue, pelo menos ele me dá um emprego. Pelo menos eu vou ter o que comer. De fome eu não morro. E aí ele foi. Quando os empregados do pai dele viram que o filho estava voltando, disseram: ó, teu filho está voltando. E o pai disse: gente, vamos preparar um banquete. Vamos preparar uma festa. Pega aquele boi mais gordo que já está preso lá dentro, já está só que nem a gente falava hoje nessa sala, está lá no milho, sendo tratado com milho para ficar gordinho, pronto. Pega esse aí, novilho cevado, traz para cá e vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. E aí leva lá e começa a preparar a festa. Nisso o filho mais velho fica indignado. O filho mais velho fica indignado e não quer entrar na festa. Aí o pai chega e diz: o que foi, rapaz? Aí ele disse: aqui, ó, o senhor está fazendo uma coisa muito errada. Porque
Esse aí gastou a metade do dinheiro do senhor, desperdiçou tudo, aprontou para cima do senhor. Devia ter morrido lá fora e o senhor agora vai fazer uma festa? E eu estava trabalhando aqui para o senhor, por que não matou para mim esse novilho? Por que não fez para mim essa festa? E aí o pai disse assim: filho, eu sempre estou aqui contigo. E tudo que eu tenho é seu. Agora esse aí era como se estivesse morto. Eu não sabia onde estava, não tinha ideia. Era uma aflição cada vez que eu me deitava na cama. Ele estava morto, mas agora está vivo. Eu tenho que comemorar. E quando Jesus terminou de contar essa história, ele disse: assim, a maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrependimento. Se há maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam arrependimento, eu tenho uma coisa para dizer. Eu sou um pecador arrependido. Se isso dá tanta alegria no céu, eu quero assumir que eu sou esse um então. Eu sou esse pecador arrependido. E você? Você quer ser os 99 que dizem: eu não tenho nada que me arrepender? Tem muita gente pior que eu. Para que eu vou estar pedindo perdão? Eu sou bom. Ou você quer dizer aquele que diz: eu já errei sim. Eu já fiz bobagem sim. Eu me arrependo. Tem muita coisa que se eu pudesse decidir diferente, hoje eu decidia diferente. Você é dos que se arrepende ou dos que se acham bom? A decisão é sua. Você que decide. Primeira fase do arrependimento é o sondar do Espírito. Sondar do Espírito. Tem dois tipos de sondar do Espírito. Existe o sondar do Espírito ativo e o passivo. O ativo é o filho mais novo, que ele veio correndo, se prostrou diante do pai e disse: pai, eu pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu não mereço ser chamado teu filho. E talvez muitos de vocês já tenham chegado diante de Deus e dito: eu não mereço ser chamado filho de Deus. Pelo que eu já fiz na minha vida, eu não mereço ser chamado filho de Deus. E tem outro tipo de arrependimento, que é o filho mais velho que não queria entrar na festa, estava brabo, irritado com o pai, irritado com o irmão. Aí o pai foi lá fora e disse: então, seu pai saiu e insistiu com ele. Tem aquele arrependimento que a ficha cai, a gente vê que errou. A gente recém errou e já diz assim: bah, que eu fiz? Bah, que eu fui falar aquilo? Bah, que eu fui fazer aquilo? Que eu fui fazer? Mas tem aquele arrependimento que o Espírito Santo de Deus, ele precisa vir e te mostrar aonde você errou. Aquele arrependimento que nós, por conta, não conseguimos enxergar que erramos. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus e mostra: olha, você errou aqui. Você errou aqui. E a gente vai então caindo a ficha, entendendo. Às vezes o Espírito Santo de Deus parece que ele gosta de usar a esposa da gente para fazer isso, né? Para ajudar a gente a perceber onde a gente errou. Ou de usar o marido, o discipulador, para nos ajudar a entender aonde nós temos errado. Mas a verdade, querido, é que todos nós poderíamos dizer assim: pai lá do céu, né? Pai, eu não mereço ser chamado teu filho. Mas esse pai, ele disse assim: para de bobagem, rapaz. Eu te perdoo. Volta para cá. Eu matei o novilho gordo. Eu preparei uma festa. Se hoje você toma a decisão de dizer: Jesus, eu me arrependo, ele diz: eu te perdoo, vem para a festa. Não faz mais isso aí não, mas eu te perdoo, vem para a festa. Vamos esquecer isso aí então. Tu errou, eu te perdoo. Agora vem cá, eu quero festejar que você voltou para casa. Amém? Olha só esse versículo que interessante sobre o sondar do Espírito Santo. Olha só que coisa interessante. Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e me conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações.
Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Todos nós precisamos fazer essa oração. Vamos ler juntos esse texto? Pedir para que Deus faça isso conosco. Você sabe, sonda, a gente lembra às vezes aquela sonda que o pessoal coloca, às vezes, né? Penetra no seu corpo a sonda por algum motivo de saúde. E nós estamos aqui dizendo, Deus, olha dentro de mim. Só o Senhor conhece as verdadeiras razões da minha mente. Só o Senhor conhece os verdadeiros motivos do meu coração. O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo e me mostra onde eu tenho errado. Se esse é o teu desejo, vamos ler juntos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos mostre aonde nós temos errado. Que o Espírito Santo nos ajude a entender. Provavelmente você já passou por aquela situação que alguém ficou bravo com você. E aí você pergunta, mas por que ele está bravo comigo? Mas por que ela está brava comigo? E a gente fica pensando e não está entendendo. É a hora de dizer, Senhor, sonda o meu coração. Mostra. E o arrependimento, ele tem uma parte muito importante que se chama a confissão. Confissão. E eu coloquei essa parte de confissão, né, a cebola do arrependimento. Você pode ver que a cebola tem várias camadas. E assim também é o arrependimento. Quando nós erramos, a primeira coisa que temos que fazer é reconhecer. Reconhecer. Admitir que nós erramos. Admitir. Nós não podemos receber ajuda sem antes admitir que existe um problema. O primeiro passo para resolver um problema é admitir que o problema existe. Porque se você faz de conta que o problema não existe, como você vai resolver ele? Como? Se você escuta um barulho feio no carro e você fica, não é nada. E aquele barulho feio aumenta. Você diz, não é nada. E o barulho aumenta mais. Você diz, não é nada. O que vai acontecer? Uma baita zebra. Agora, se você disser, não, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada. Aí você está reconhecendo. Depois que você reconhece o problema, o que você tem que fazer? Abrir. Você tem que abrir o teu coração. Você tem que dizer, Jesus, realmente, eu errei. Jesus me perdoa. Você tem que abrir. E quando você abre aqui a cebola, o que acontece? Você abre a cebola, começa a cortar ela, o que acontece? Você chora. Pelo menos a maioria dos homens chora quando corta a cebola. Algumas mulheres conseguem fazer isso sem chorar. Mas o arrependimento, querido, muitas vezes, quando nós resolvemos abrir o coração e começar a penetrar as camadas profundas, que nem a cebola aqui, ela tem várias camadas, nós começamos a entrar mais fundo. A gente sempre conta aquela piada, né, que o pastor Eibe conta, que um homem, ele foi confessar que ele tinha roubado uma vaca, só que ele chegou e disse assim, olha, eu quero confessar que eu roubei uma corda. Ah, é? Você roubou uma corda? Sim, eu roubei uma corda. Quero pedir perdão a Deus por isso, o que eu fiz é muito errado, roubei essa... Ah, tudo bem. Só que ele esquece de contar que na ponta da corda tinha uma vaca amarrada. Então assim são as camadas. A corda, roubou a corda, é só a primeira camada da cebola e o resto que vem dentro. A vaca que está na ponta é outra corda. O motivo pelo qual roubou, por exemplo, a inveja, achou aquela vaca muito leiteira, dava muito leite. A camada mais funda. A camada mais profunda ainda. Ah, ele roubou porque estava com preguiça de trabalhar. E aí ele achou roubar mais fácil. E qual é a camada mais profunda? Ah, quando ele era pequeno ele viu o pai dele roubando. E qual é a camada mais profunda? Algo cada vez mais. Querido, arrependimento profundo gera transformação profunda. Arrependimento superficial gera restauração superficial.
Se você quer consertar bem algo, sabe, hoje nós passávamos na frente de uma chapeação e a gente viu os carros lá depenados, só estava o monobloco do carro assim, não tinha nada. Porque uma restauração profunda, ela precisa de uma abertura profunda. Amém? Nós precisamos reconhecer, nos abrir e chorar. A confissão, ela envolve algumas fases. Primeira fase da confissão, ela é a Deus para receber o perdão. Só Deus é que vai tirar a culpa de cima de você. É Deus que pode perdoar os seus pecados. O Salmo 32, 5 diz: Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Sabe essas coisas todas que você diz assim, eu me arrependo de ter feito? Você deve falar com Deus sobre essas coisas. Você deve chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Eu fiz aquele outro. E falar com Deus. Se talvez você acha que alguém da tua casa vai pensar que você ficou louco se você fizer isso, desce lá na beira do Camaquã e faz isso lá. Ou pega a bicicleta e vai andar por aí. Mas faça isso. Faça isso. Fale para Deus detalhadamente sobre a situação. Abra com Deus o teu coração sobre os mínimos detalhes e conte para Deus essa situação. E diga, Senhor, se eu tivesse como voltar atrás, eu não teria feito, me perdoa, eu não quero mais fazer isso, me perdoa. Foi o que Davi fez, Davi tinha cometido um grande pecado. E aí Davi disse, eu reconheci diante de ti o meu pecado, eu não encobri as minhas transgressões, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Só Jesus pode tirar a culpa de cima de você. Tentar esquecer não vai tirar a culpa de cima de você. Tentar deixar de lado não vai tirar a culpa de cima de você. Mas confessar a Jesus, Jesus vai dizer, eu morri por ti, querido. Eu já carreguei o peso desse pecado. Ele diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Em outras palavras, ele diz ao seguinte, troca comigo, recebe a minha paz e me dá essa tua culpa. E ele tira a culpa de cima de nós. Se você tem carregado uma culpa no seu coração, experimenta contar para Jesus sobre isso e pedir perdão para Jesus. Hoje de manhã, enquanto eu estava orando a respeito de algumas coisas, o Senhor me fez voltar lá na infância e rever um filme. E o Senhor me mostrou alguns momentos muito difíceis que eu passei na minha infância. Ele me mostrou, eu estava com algumas dificuldades na minha alma e o Senhor foi me mostrando as origens. Eu disse, Senhor, me mostra as origens. Eu fui abrindo a cebola e eu fui chorando e abrindo a cebola. E aí o Senhor começou a me mostrar algumas origens. Ele me mostrou eu lá na pré-escola. Ele me mostrou que por eu ser mais branquelo que os outros, mais alto, mais alemão, eles não brincavam comigo, eu ficava sozinho. E aí eles roubavam às vezes meus brinquedos e quando eu ia pedir de volta, eles desciam o cacete em mim. Mas eu já tinha superado isso, mas Deus me mostrou que eu não tinha ainda orado e dito, Senhor, eu perdoo eles por roubarem os meus brinquedos e bater em mim. Lá atrás, quando eu era pequeno não, né? Novo. E aí eu comecei a dizer, Senhor, eu perdoo eles. Eu perdoo eles por roubar o meu bonequinho verde astronauta, eu perdoo eles por quebrar a minha espada dos Tartaruga Ninja e a espada dos Thundercats. E eu comecei a pedir, Senhor, eu perdoo eles, Senhor. Me perdoa por ter ficado com isso dentro do meu coração. Aí o Senhor me mostrou outra cena, me mostrou um momento em que a minha mãe foi lá e xingou eles, e aí eu saí correndo atrás para ver se eu ainda pegava um, que eles tinham me atirado de bicicleta dentro de uma sanga. E eu corri atrás de um para ver se eu pegava e consegui pegar o menorzinho. Os outros fugiram de medo da minha mãe, e eu dei nele. E aí o Senhor disse, você precisa me pedir perdão por ter batido nele. Diz que, Senhor, me perdoa que eu bati nele, então, Senhor. E aí o Senhor foi me mostrando outras coisas ali da minha infância.
que para mim já estavam resolvidas, mas que eu não tinha pedido perdão ainda para Deus. Esquecer uma coisa não é resolver ela. Pedir perdão para Jesus é um grande começo. Amém? Não adianta, querido, você achar. A Bíblia diz: não há nada que está encoberto que não venha a ser descoberto, e nada em oculto que não venha a ser revelado. Palavra de Jesus. Nós precisamos pedir perdão para Jesus. Amém? Precisamos pedir perdão. Agora, às vezes, é necessário dar um segundo passo. O primeiro é pedir perdão para Jesus. Ok. Mas muitas vezes, se você der esse segundo passo, vai ficar melhor para você. Diz em Tiago 5,16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aí você vai dizer: mas pastor, estava falando ali, curado porque a pessoa estava doente. Tudo bem, está falando disso também. Mais embaixo, logo, diz também: e se tiver cometido pecado, os seus pecados serão perdoados. Está fazendo parte do contexto. Muitas vezes nós precisamos abrir com alguém e conversar com alguém a respeito disso. Muitas vezes só falar com Deus parece que não resolveu completamente. Você já foi perdoado do pecado, mas nas suas emoções, no seu pensamento, aquilo parece que ainda está faltando alguma coisa. E aí, é importante fazermos aqui o que a Bíblia diz. Procurarmos uma pessoa que já cresceu um pouco mais que nós na fé. Pedimos ajuda, conversarmos com essa pessoa. Nós chamamos essa pessoa de discipulador. Alguém com quem você senta e você conversa. E você diz: eu já pedi perdão para Deus, eu sei que Deus já me perdoou. Mas eu quero melhorar ainda nisso. Eu quero ainda uma restauração mais profunda. Aí você vai chegando no centro da cebola. Eu não quero nunca mais cair esse erro. Meu discipulador me ajude para que eu nunca mais caia nesse problema. Eu também tenho um discipulador. Meu discipulador é o pastor Wagner, lá de Caxias do Sul. Toda semana a gente passa 1 hora no telefone, conversando ali. Aí eu vou abrindo meu coração, a gente vai se ajudando, trocando ideias. É muito bom. Então essas são fases. Mas tem uma outra fase do arrependimento, depois da confissão, que é o júbilo. O júbilo. Você já conseguiu imaginar Jesus assim, feliz? Dando risada? Júbilo. Se você quiser pode ler aqui, se você quiser pode ler ali no cartaz ali do lado. Um está na Almeida, o outro está na NVI. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Um pouco antes ele diz assim: não tires de mim o teu espírito. Querido, você se arrepende, confessa para Deus, pede ajuda para alguém, isso dói. Isso mói a gente. Não é fácil a gente falar sobre algo que machucou aqui dentro. Não é fácil conversar sobre uma faca que encravou dentro da gente. Às vezes uma palavra maldita de um pai. Às vezes o cônjuge saiu atravessado. Ou às vezes até alguém te agrediu fisicamente. Às vezes, uma traição, enfim. Às vezes isso machuca tanto, é tão difícil, dói demais. Mas depois desse processo, vem a parte do júbilo. A Bíblia diz: será como a mulher com dores de parto próxima a dar à luz. E diz a Bíblia que depois de ter dado à luz já nem se lembra das dores. Querido, assim é a confissão. Assim é o arrependimento. Na hora ali você não quer falar e aquela agonia, mas sabe que tem que falar e dói. Mas aí quando sai aquele peso, você fica aliviado. Eu lembro quando eu fiz a cirurgia para a retirada da adenoide, carne esponjosa, e antes eu estava nervoso para fazer a cirurgia. Quando eu fiz a cirurgia, eu acordei com muita dor, passei bastante tempo de recuperação com muita dor,
Saía sangue do nariz e sangue da boca, uma coisa horrível. Mas depois das revisões eu fiz... E eu disse, doutor, eu acho que eu nunca tinha respirado na vida. Se isso é respirar, eu acho que eu nunca tinha respirado na vida. Valeu a pena. Vale a pena se arrepender. Vale a pena pedir perdão. Vale a pena tomar uma decisão de mudar. Porque depois você vai fazer... Se eu soubesse como era bom, isso eu tinha confessado antes. Se eu soubesse como era bom estar me sentindo livre, eu tinha resolvido isso antes. Eu tinha parado de carregar esse fardo, esse problema, muito antes. Depois, querido, de confessar, de pedir perdão a Jesus, você fica assim feliz. Amém? Agora, pediu perdão para Jesus, Jesus te perdoou, beleza? Beleza. Mas vem a próxima fase do arrependimento, que é o reparo. O reparo. Eu achei muito parecido com o Pipe. Como é uma moto, né? Então faz sentido. Reparo. Depois que você se arrependeu, é necessário corrigir. Necessário reparar, é necessário devolver, é necessário humilhar-se, é necessário fazer as pazes. Quem sabe o seu pecado foi quebrar algo que era de alguém, então você precisa ir lá e consertar ou dar outro. Quem sabe o seu pecado foi roubar, você precisa ir lá e devolver. Ah, mas vão achar que eu sou ladrão, mas tu era mesmo. Né? O mais feio já fez, agora é fácil, vai lá e devolve, pede perdão. Uma vez eu fiquei sabendo de uma história de uma pessoa que se converteu e ele tinha, antes de se converter, tinha cometido um crime e recebido uma sentença. E aí se converteu. E aí o pastor disse, agora o que eu faço? Aliás, a pessoa disse, eu estou foragido da polícia. O que eu faço agora que eu entreguei minha vida para Jesus? E o pastor disse, vai lá e te entrega para a polícia? Não, mas... não. Aí a pessoa foi lá e se entregou e cumpriu a pena. Cumpriu. Ah, mas Jesus não tinha perdoado? Tinha. Mas existem consequências. Consequências dos nossos atos. Jesus perdoa? Perdoa. Tá, e para que adiantou esse perdão de Deus então? Adiantou que tirou a culpa de você, adiantou que te aliviou a consciência e adiantou que você não vai mais para o inferno por causa disso. Quer mais? Agora aqui na terra você vai precisar encarar as consequências. Reparar. Saiu de atravessado com alguém, brigou, xingou, falou uma palavra dura, você vai ter que ir lá, conversar e resolver. Ah, não, é melhor deixar assim. Não, não é melhor deixar assim. Precisa ir lá, humilhar-se. Amém? Consertar a motinha. Agora vem um forte. Você é corajoso? Tem corajosos aqui? Então vamos nessa. Andar em transparência. Andar em transparência. Em 2 Crônicas 24, 2 diz, Joás fez o que o Senhor aprova, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Joás era um rei. Joiada era um sacerdote. Joás era muito, muito novinho quando se tornou rei. Bem novinho mesmo, uma criança. E aí o sacerdote Joiada se tornou seu tutor. Mas a criança cresceu. E continuou sendo uma criança obediente a Deus, fazia tudo certo. Porque o sacerdote Joiada ensinava ele, dizia, olha, para agradar a Deus faça assim, para agradar a Deus faça assado, ajudava ele, discipulava ele, orientava. Porém, Joás nunca convidou o sacerdote Joiada para entrar na bate-caverna da sua alma. Nunca convidou o sacerdote, sabe, ele até obedecia por fora, mas ele não era leal por dentro. E aqui eu coloquei, né, o Bruce Wayne ali e a fantasia do Batman, porque é um filme que todos já devem ter ouvido falar, né, que ele tem uma vida na frente dos outros, mas lá embaixo na Batcaverna tem um outro mundo dele. A sua outra face. É
Lá fora o empresário, lá dentro da Batcaverna se transforma no Cavaleiro das Trevas. Querido, não basta nós mudarmos por fora. Nós precisamos abrir os esconderijos da nossa alma e mostrar quem somos por dentro. Isso é lealdade. Enquanto a gente só mostra o rostinho bonito, não é lealdade ainda, mas quando a gente começa a abrir os defeitos, os podres, começa a deixar que haja transformação, meu irmão, aí a coisa muda. Aí a coisa muda. Esse aqui é um grande desafio. Enquanto o sacerdote ali estava perto dele, ele fazia, ele andava, seguia os caminhos de Deus, beleza. O sacerdote morreu. Diz que o povo chegou para ele e disse, ai, como tu é um rei bom. Não, tu é o cara. Ó, quem sabe vamos fazer aqui umas imagens de ouro e adorar elas. Não, pode ser, beleza. E se desviou dos caminhos do Senhor. Nós precisamos aprender a ser íntegros e não sermos duas caras. Uma vez eu ouvi um ditado que dizia assim, você é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Quando você está sozinho, ninguém está te vendo, você sabe que ninguém vai chegar nas próximas horas, você está absolutamente sozinho. Quem é você? Aí está a sua Batcaverna. Quem é você? E nós precisamos, se queremos mudar, deixar Jesus entrar nesse esconderijo da nossa alma e dizer, Jesus, muda aqui dentro. Se você quer que esse processo seja mais profundo e rápido, peça a um irmão mais velho na fé, um discipulador, e diga, desce aqui nesse lugar. Eu quero te mostrar o porão da minha alma. Me ajuda. Tenho tido esse pensamento. Eu por fora falo isso, mas aqui por dentro está assim, desse jeito, olha só. E andar em transparência. Nós temos um outro ditado que ele diz, melhor é confessar uma tentação do que confessar um pecado. Melhor é você dizer para Deus, Deus me ajuda que eu estou com vontade. Eu vou usar aqui os mais capitais para não constranger ninguém, né? Melhor você dizer, Deus, me ajuda que eu estou com vontade de roubar, do que depois você, Deus, me perdoa porque eu roubei. É mais fácil você chegar para o seu irmão mais velho na fé, o seu discipulador, e dizer, me ajuda que eu estou com vontade de grudar no pescoço do fulano. Mais fácil você chegar e falar isso do que depois dizer assim, me ajuda, me arruma um advogado, porque eu grudei no pescoço do fulano e agora eu estou para ir para a cadeia. É melhor você confessar a tentação do que confessar o problema. Isso faz parte de andar em transparência. Amém? Agora, essa é boa. Essa é gostosa de fazer. Crer. Crer no quê? Crer na potência da cruz. Oh, glória! Crer na potência da cruz. Coisa boa quando você tem que fazer alguma atividade e aquela ferramenta sua, você sabe que ela tem potência. Ou aquele carro que você tem, você vai fazer uma ultrapassagem, você sabe que pode pisar que vai dar. Né? Ou, enfim, aquela situação que você sabe que tem potência para resolver aquilo, para fazer aquilo. Creia na potência da cruz. Creia que quando Jesus morreu na cruz, Ele abriu a possibilidade para que todos os teus pecados sejam perdoados. Creia, 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 creia na potência da cruz. Aleluia! E eu quero ler com você alguns versículos. 2 Coríntios 7, 9, está escrito uma coisa muito interessante. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não um remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza segundo o mundo, a tristeza segundo o diabo, é aquela tristeza do tipo, e aí sua porcaria, viu o que tu fez? E aí quer ir para a igreja ainda. Essa é a tristeza do mundo, essa é a tristeza do diabo. Ah, tu acha que tu merece ir lá na frente falar? Ah, Essa é a tristeza segundo o mundo, diz a Bíblia. A tristeza segundo o mundo é quando a pessoa diz, o que eu fui fazer? Eu errei de novo. Eu não vou mais ir para a igreja.
Eu não vou mais buscar a Deus. Olha o que eu fiz. O que adianta eu ler a Bíblia se eu fiz isso? Essa é a tristeza que o diabo quer que você sinta. Que você se sinta culpado, que você ache que não tem mais jeito. Mas qual é a tristeza que Deus quer que você sinta? Que você corte a cebola. Ele quer que você chore e diga: Senhor, eu errei. Que coisa horrível, eu não devia ter feito isso. Deus me perdoa, e chora diante de Deus. Mas aí depois você diz: Senhor, mas eu creio no teu perdão. E agora eu vou me levantar. E quando eu me levanto agora, eu creio que o Senhor me perdoou. E mais do que nunca eu sei que eu preciso da igreja, da célula, do culto. Eu preciso, mais do que nunca eu preciso da Bíblia, Entende? A tristeza segundo o mundo diz: você é um pecador, vai para longe do que é santo. A tristeza de Deus diz: você é um pecador, mas Jesus te perdoa, agora você é santo de novo. Amém? É diferente. Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Querido, talvez hoje você possa dizer assim: eu ainda não sou tudo o que eu queria ser. E eu posso te dizer isso: eu ainda não sou tudo o que eu queria ser. Mas eu creio que aquele que começou a boa obra em mim, ele está trabalhando. Amém? Ele está trabalhando. Quem já viu uma casa sendo reformada? Ou construída? Como é que fica o canteiro de obras? Fica uma bagunça, fica um negócio. Queridos, quando nós entregamos a vida para Jesus, Ele começa a trabalhar na nossa vida. Às vezes Ele tem que implodir algumas construções que estavam mal. E dói, né? Mas vai ter que implodir. Tem coisa que tem que implodir. E dá despesa, e vai. Mas depois o resultado é maravilhoso. Jesus está trabalhando na sua vida. Quando você chegar lá no céu, você vai ver que o resultado é maravilhoso. Daqui um ano, quando você olhar para trás, você vai dizer assim: poxa, mas como Jesus já me melhorou. Você vai olhar daqui 10 anos e dizer: poxa vida, Jesus, o Senhor está caprichando na obra. Obrigado pela tua misericórdia, eu estou me melhorando. Amém? Porque aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Ele vai completá-la. 2 Coríntios 2,14 diz: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Os arrependidos são os vitoriosos. Os orgulhosos são os derrotados. A Bíblia diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito antecede a queda. Jesus contou a história de 2 homens. Diz que um foi orar. E ele batia no peito e dizia: Deus, me perdoa porque eu sou pecador, eu não sou digno nem de estar aqui, me perdoa. E o outro orava de si para si mesmo e dizia assim: glória a Deus, que eu sou um santão. Eu não sou que nem aquele lá, pecador ali, que tem que estar se arrependendo, eu sou bom. Aí Jesus diz: qual dos dois vai voltar para casa perdoado? O arrependido. A Bíblia diz: aquele que disser que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Engana-se a si mesmo. Todos nós temos do que nos arrepender. Eu tenho do que me arrepender. Hoje de manhã eu já pedi perdão, um monte de coisa para Jesus. Você tem do que se arrepender. Amém? Precisamos nos arrepender. E eu queria convidar o Ministério de Louvor a vir aqui. Eu quero convidar você a se arrepender nessa noite. A primeira coisa é que se você até aqui não tem andado com Jesus, hoje é a sua oportunidade. Você que quer dizer assim: eu me arrependo. E hoje eu quero entregar o meu coração para Jesus. Hoje eu quero me tornar um seguidor de Jesus e nunca mais me afastar dele.
Você que quer fazer isso hoje, vem até aqui na frente. Você que quer entregar seu coração a Jesus, eu te desafio, vem cá. Tome a decisão hoje de dizer: Jesus, eu quero te seguir. Eu quero entregar meu coração para você. Você que quer se reconciliar com Jesus nessa noite, vem até aqui na frente. Eu quero orar com você. Você que quer dizer: eu me arrependo dos meus pecados. Eu admito que eu sou pecador. Eu te recebo, Jesus, como meu Salvador. Eu admito o poder da cruz. Eu convido você, vem cá. Jesus quer transformar a tua vida. Jesus quer transformar o teu coração. Se você quer hoje receber Jesus como teu Senhor e Salvador, vem até aqui, eu quero orar por você. Vem até aqui entregar o teu coração a Jesus. Pergunte à pessoa do seu lado: você quer que eu vá com você ali na frente para entregar o teu coração para Jesus? Se ela quer, venha com ela até aqui na frente. Glória a Deus. Os conselheiros, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A melhor decisão da vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dá tempo ainda, se mais alguém quiser se achegar. Se você puder chegar um pouquinho mais para cá, obrigado. Glória a Deus. Eu convido vocês que estão aqui na frente a fecharem os seus olhos. Nesse momento, você pode repetir essa oração assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço, perdoa os meus pecados. Eu te recebo como Senhor, como Salvador. Eu admito que já errei, que já pequei, e que só o Senhor Jesus pode me salvar. Me salva, me transforma, me dá uma vida nova. Eu renuncio às trevas e te recebo na minha vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A pastora Tássia vai estar ajudando vocês aqui, vai estar encaminhando vocês para que vocês possam receber uma instrução muito importante nesse momento. E eu queria então que a igreja aplaudisse forte ao Senhor Jesus por essas decisões. Vocês podem acompanhá-la, por gentileza? Ali, ó, lá está ela fazendo sinalzinho. Por gentileza, pode ficar tranquilo. Não é perigoso.